Fala pessoal, beleza? Meu nome é Weldo, tenho 21 anos e esse é o primeiro vídeo do canal. E eu quero falar sobre a vitória do Corinthians, que eu tentei secar, como vocês viram na capa, eu tentei secar, mas não funcionou. Vou falar também da derrota do Cruzeiro, que aí deu certo, secamos e deu certo, e da vitória do Botafogo. E se você gostar desse vídeo, curte, comenta, compartilhe para ajudar o meu canal a crescer. Eu tenho um sonho de entrevistar algum jogador famoso um dia. É um objetivo que eu tenho e eu conto com a ajuda de vocês. E se você gostar do canal, comente o que você achou, o que você gostou da minha análise. E se você não gostou também, comente também o que eu posso melhorar. Críticas construtivas sempre serão bem-vindas ao meu canal. Beleza? Vamos começar falando da vitória do Botafogo. Uma vitória muito importante para esse começo de trabalho do Franklin Carvalho, do Cabeça de Ovo. Botafogo que tem um bom jogador que é o Christian Medina. Grande jogador, eu gostei muito da atuação dele, um volante marcador que sabe sair jogando. Ele e o Danilo ali se entrosarem vai dar muito certo. É uma vitória muito importante. O Botafogo começou com o goleiro Neto, depois de muito tempo sem jogar, ele volta a atuar. Logo num jogo de Sul-Americana e falha, no primeiro lance ele falha feio no gol. O primeiro gol do Racing ele falhou muito feio, muito mal. Meu Deus do céu, que carniça. Só que depois se recuperou, ele fez 3 boas defesas em 2 cabeçadas e um chute. Ele fez 3 boas defesas e ajudou o Botafogo a construir essa vitória. O Botafogo que tava mal, só que Arthur Cabral apareceu e fez o gol. Arthur Cabral que tem 4 gols em 5 jogos. Tá recuperando a boa fase, tá voltando aos bons tempos que ele tinha lá na Europa, na época de Fiorentina, de Basel. Depois o Jacaré, Júnior Santos, conseguiu, fez a jogada que ele gosta, que é arrancar sozinho no contra-ataque e cravar. Ali o Botafogo jogou mais tranquilo, deixou o Racing com a bola, só que o Racing foi perdendo chance. O Adrian Maravilha Martinez perdeu muitas chances. E depois a zaga falhou e o cara cravou que o cara é matador. Ele tava mal em uma má fase, perdendo o pênalti em clássico, perdendo o gol contra o River. Só que a bola chega no pé dele, ele não vai ficar tanto jogo sem fazer gol assim, com tanta chance que ele teve. Ele teve 4 chances de gol e aí vai cravar um. Também teve aí o técnico colocou o Danilo, que tinha poupado. Poupou o Danilo para descansar, que estava numa sequência de jogos junto com o Botafogo e Seleção Brasileira. O Danilo entrou, cravou também, craque. Mostrou que é craque, vai para a Copa. Não tem outra escolha. O Ancelotti já sabe que é ele. Ele vai estar na Copa. É isso, uma vitória muito importante para o Botafogo. Um começo de trabalho ainda. O Cabeça de Ovo tá se recuperando, tá tentando recuperar o time. Por mais que no meio do ano, na minha opinião, o Botafogo vai vender metade do elenco. O Danilo vai sair. Eu acho que Alex Telles não fica até o final do ano também. A rapaziada nova vai sair também. Tem o atacante Kadir Panamenho, que provavelmente vai ser vendido também, porque vai jogar a Copa do Mundo. E a Copa do Mundo é uma vitrine a mais para os jogadores. E é isso, uma grande vitória do Botafogo. Não sequei o Botafogo, eu sequei outros 2. Mas o Botafogo não sequei e ganhou, né? Agora vamos falar do time que eu sequei, o Cruzeiro. O Cruzeiro eu sequei e deu certo. No Mineirão lotado, o Cruzeiro perdeu para Católica, Universidade Católica, os Cruzados. O Cruzeiro muito mal, defensivamente, ofensivamente muito mal. Ridículo o Cruzeiro. Nossa, a bola aérea defensiva do Cruzeiro é uma mãe. O Vidalba tem 1,5 m de altura, então não vai conseguir ganhar de atacante no alto. E o Fabrício Bruno, uma perna do caramba, não ganha uma. Tenta ganhar na corrida, não tá conseguindo ganhar na corrida, tá lento o Fabrício Bruno e não tá conseguindo acertar o bote, tá mal. O Fabrício Bruno tá mal, é um perigo pro Cruzeiro, porque ele é um bom zagueiro. O atacante entra na área sozinho, primeiro no escanteio, cobrado pelo Zucchi, que o Gianni cabeceia sozinho, ele sobe sozinho, ninguém marcando ele. E o segundo gol, o cara sozinho dentro da área nas costas do William, que sempre o William é muito ruim marcando. Por isso que o Arthur Jorge começou com o Cauã Moraes ontem, só que o menino também sentiu a pressão do jogo. Libertadores é outra coisa, cara. Libertadores a história muda. Libertadores a parada é diferente no bagulho. Aí colocou o William, só que o William também, defensivamente, ele é uma mãe, cara. É inacreditável. E lá no Cruzeiro, tem uma dependência muito grande do Caio Jorge, porque o Neiser Villarreal lá, ele entrou, ele errando tudo. Tudo que ele tentava, ele errava. Mal, muito mal. E o reserva dele é o Chico da Costa, que também, com todo respeito, mas não dá, né? Não dá. Então é uma dependência muito grande do Caio Jorge, o Cruzeiro tem. Além do Matheus Pereira, que chama o jogo, tudo tenta. E também tem o Gerson. O Gerson ontem eu não achei que ele fez uma péssima partida, mas também longe de ser aquele Gerson que a gente conhece.
Eu particularmente daria uma nota 6,5 para ele, porque ele é um cara que tentou, buscou o jogo, tava sem um primeiro volante. O Arthur Jorge ele não colocou um primeiro volante de marcação, ele colocou Matheus Henrique e Gerson, que são dois camisas 8, dois segundo volante que saem pro jogo, que pega a bola de frente para levar pro meio campista. E por isso deu muita falha defensiva o time do Cruzeiro. Muito. Defensivamente o Cruzeiro tava muito mal, não conseguiu atacar. E pra falar a verdade, eu gostei que o Cruzeiro tem que se lascar mesmo. Renova com o Arthur Jorge até 2060 agora. Corinthians, né? Corinthians que eu sequei com força, mas não deu certo pra secar. Não deu certo, o Corinthians ganhou bem, jogou bem. O começo do Diniz é animador, né? São 3 jogos, 2 vitórias, um empate com 9 em campo, contra o maior rival. E nenhum gol sofrido. Em 3 jogos o time não sofreu gol. Uma coisa que era um problema do Corinthians, que era a defesa. O Corinthians sofria gol direto. Não sofreu nenhum gol nesses 3 primeiros jogos do Diniz. Diniz que ainda não implementou o seu estilo de jogo total no Corinthians. Eu acho que a gente vê ainda um pouquinho da aproximação que ele tem, que é os jogadores irem todos para um lado do campo para tentar inverter e pegar o ponta sozinho, que era o Kaique. Mas só isso, poucas vezes a gente viu isso, poucas vezes mesmo. Agora aquela troca de passe que tem da defesa até o ataque, a gente ainda não viu isso. Eu acho que como o calendário é curto, como teve pouco tempo de treinamento, ele ainda não conseguiu isso. E talvez eu acho que ele possa mudar também, que o Corinthians é um clube que exige muita vitória, não exige jogo bonito. E o Diniz sabe disso, o Diniz eu acho que ele é corintiano, provavelmente ele é corintiano, como ele disse lá na entrevista. Então ele sabe disso e ele sabe que o Corinthians precisa de resultado. E os resultados só vêm como? Bola na rede. Então ele não vai implementar totalmente esse jogo, por mais que ele queira que isso aconteça, né? Pois ele coloca o meio campo com Garro, Bidon, André para isso, né? Só que eu acho que o grande problema desse meio campo é o Ranieri, que não é um jogador que sabe sair jogando. Ranieri é um destruidor de jogadas, não construtor. Não construtor, ele é um destruidor. Porque você vê que com a bola no pé, ele tentando dar passe longo, tentando dar passe curto, o Daniel erra muito, então ele faz mais o simples, recua a bola no zagueiro, volta pro Gustavo Henrique, volta pro Gabriel Paulista. Quando ele tenta sair jogando, você vê que ele erra muito. E eu acho que esse é o problema. Eu acho que se tivesse bem, na minha opinião, se tivesse bem, como já trabalhou com o Diniz e como já conhece o estilo do Diniz, o Alan seria melhor para a posição do que o Ranieri, mas não tem como colocar o Alan no lugar do Ranieri, é um absurdo. É um absurdo. O Alan tem qualidade no passe, o Alan sabe sair jogando e tudo mais. No momento é impossível. Não dá, né? Falar a verdade, não dá. O Alan, a diferença do Alan pro Ranieri hoje é um abismo. Mas esse é o problema do meio campo do Corinthians. E eu não gostei também do Bidon na ponta. Eu acho que o Bidon perde muito jogando na ponta. Ele é um cara mais de pegar a bola de frente pro meio campo e arrancar ou tocar a bola de frente. São os melhores momentos do Bidon foram esses. Mas como o meio campo do Corinthians é um meio campo farto de qualidade, tem jogadores de qualidade no meio campo do Corinthians. Eu acho que o elenco é limitado, mas o meio campo eu acho que tem muita qualidade, com Bidon, André, Garro, aí tem o Carrijo que tá numa má fase, mas o Carrijo também tem uma qualidade muito boa. O Carrijo que poderia fazer essa de ponta, porque ele já jogou de ponta, eu lembro dele no Sporting de Portugal jogando de ponta. Um falso ponta, na verdade, não ponta, né? Ponta é muito forte falar. Jogando de falso ponta. Mas de resto o time jogou bem, não teve perigo nenhum. O Santa Fé deu um chute no gol só, que foi um chute do Rodalega forte no meio, que o Hugo fez uma boa defesa. De resto só deu o Corinthians, o Gustavo Henrique, o destaque da partida. Destaque da partida, eu vou colocar aqui do lado os números dele na partida, que fantástico. Esse cara é um imã, quando a bola tá na área é um imã. A bola procura ele sempre, fez um gol de canela, gol bonito de canela, isso é inacreditável. Quando o time tá pra ganhar mesmo, pô, mano, ali eu fiquei bolado, vou falar pra você, eu fiquei bolado. Mas vou fazer o que? Ganhou, né? E tempo ao tempo o Diniz vai ajeitando esse time aí. Vamos ver se o Memphis Depay vai voltar. Eu acho que não. Eu acho que ele não volta da Copa do Mundo. Joga alguns jogos aí. Joga Libertadores contra o Peñarol. Aí talvez joga a Copa do Brasil. Mas acho que ele não... Na Copa do Mundo ele não volta não. O Memphis Depay. E assim vai indo. A Libertadores é assim, tem que ganhar mesmo. O Corinthians fez o papel dele, trabalho de casa. Ganhou. E agora tá com 6 pontos, líder no campeonato, no seu grupo, né? E agora, vamos ver. Que o próximo jogo é contra o Vitória na Bahia, né? E eu vou secar de novo, vamos secar, que é isso que a gente quer. Hoje tem Flamengo, hoje vamos secar o Flamengo também. E assistir o Palmeiras, vamos torcer para o Palmeiras, né? Não vamos secar o Palmeiras não. Quem quiser torcer pro Palmeiras pode ir lá na live no TikTok. E quem quiser secar o Flamengo, vai lá que a gente vai estar lá acompanhando, beleza? Pessoal, brigadão.
Se você gostou do vídeo, curte, comenta, se inscreve no canal para me ajudar a crescer. Se não gostou, dá um dislike também, que isso também vale a pena. E comenta o que você não gostou, comenta o que eu posso melhorar, tá bom? Que toda crítica é construtiva, é bem-vinda, como eu já falei. Um abração, Deus abençoe todo mundo, valeu!